ti eu entreguei com todo o meu coração, em ti confio. E hoje eu separei aí o tema da mensagem de hoje é justamente conhecimento, né? Nós vamos falar um pouco sobre conhecimento. Se você não sabe, eu separei aí, tem um slide, os tipos de conhecimento. O conhecimento. O que é um conhecimento? Conhecimento é o ato ou efeito de abstrair ideia ou noção de alguma coisa, seja lá o que for. Então, tem alguma coisa, né? Se você consegue ter uma ideia daquilo, se você tem a noção daquilo, você tem o conhecimento. Você pode ter o conhecimento de um documento, você pode ter o conhecimento de um fato, você pode ter o conhecimento de um idioma, você pode ter o conhecimento de uma música, você pode ter o conhecimento de uma receita. Então, conhecimento é isso. Existe alguma coisa, você tem ideia ou noção sobre aquilo, é conhecimento. Só que aí o conhecimento ele é dividido em algumas categorias. E o primeiro aí é o conhecimento sensorial. O que é o conhecimento sensorial? É o conhecimento comum entre os seres humanos. É o conhecimento que é obtido a partir de nossas experiências sensitivas, né? Tato, visão, olfato. Por exemplo, eu vejo um fogo aceso. Eu sei que se eu colocar minha mão lá, eu vou me queimar, né? Eu não preciso colocar minha mão para eu saber que eu vou me queimar. Eu já tenho esse conhecimento sensorial. Então esse conhecimento sensorial me faz não colocar a mão no fogo, porque se eu colocar, eu vou me queimar. Então o conhecimento sensorial é isso. É o que envolve os sentidos, né? Que a gente já conhece. Aí tem aí o conhecimento intelectual. Bom, esse já é mais requintado um pouco. Ele não abrange todo mundo. O conhecimento intelectual, por exemplo, ele não abrange os animais, né? É uma categoria exclusiva para nós, seres humanos, porque trata-se de um raciocínio. O conhecimento intelectual ele exige um raciocínio. Ele não é igual ao sensorial, que o sensorial não precisa raciocinar, né? Eu sei, eu sinto. Agora, o conhecimento intelectual, ele exige um raciocínio. Então, é uma categoria intrínseca aos seres humanos, né? Os animais, por exemplo, eles não têm esse tipo de conhecimento, porque esse já pressupõe uma lógica, né? Já pressupõe um pensamento. Então, tem aí na sequência conhecimento vulgar ou conhecimento popular. Esse é o tradicional, esse é o hereditário, né? É o conhecimento empírico, aquele que passa de mãe para filho. É aquele conhecimento sem compromisso, é aquele conhecimento que não precisa de uma apuração científica, né? Ele não precisa de uma metodologia, uma apuração metodológica. É o conhecimento comum, que a gente fala, por exemplo, não pressupõe uma reflexão, um pensamento. Por exemplo, eu não sou médico, mas eu sei que eu estou com algum problema. Se eu ligar para minha avó, ela fala, toma um chá de não sei do que, com fruta não sei das quantas, que passa. E passa, né? Por quê? Porque ela tem esse conhecimento que ela adquiriu, da mãe, e assim vai. É o conhecimento popular. Eu não sou um cozinheiro profissional, né? Longe disso. Só que eu sei que se eu pegar lá o arroz, jogar uma água e um sal, vai ficar cozido e eu vou comer. Então esse é o comum, não precisa de uma metodologia. É o conhecimento hereditário que todo mundo tem. É o conhecimento vulgar ou popular. Aí tem o conhecimento científico, né? Bom, esse já preza por uma constatação, esse já precisa de uma apuração, né? Esse não é... eu diria que o científico ele é o oposto do popular. O conhecimento científico ele busca explicar as leis, ele busca explicar o sistema de uma forma racional, de uma forma concreta, com uma forma alicerçada, com metodologia. O conhecimento científico é o conhecimento dado nas universidades, nas escolas, né? Um conhecimento baseado, é um conhecimento fundamentado, um conhecimento racional. Esse é o conhecimento científico. Então, ele é o oposto do popular. Aí tem aí o conhecimento filosófico, né? Esse já é mais ligado à construção de preceitos, à construção de ideias, a filosofias. Esse conhecimento filosófico, ele busca as verdades do mundo através do pensamento, né? Então, o cidadão começa a pensar e por meio do pensamento, não necessariamente de uma metodologia, ele chega às conclusões da vida, que é o pensamento dos filósofos, né? Então, de certa forma, ele assemelha-se ao científico, né? Porque pensa-se, mas ele está baseado na condição do ser humano. Então, ele difere aí do científico, tá? Estou tentando explicar de uma forma mais
mais fácil para a gente entender. Ele é imensurável, né? Ele lida com as questões filosofar, né? Já fala a palavra por si só. Então esse é o conhecimento filosófico. Aí tem o conhecimento teológico, né? O conhecimento teológico, ele é a partir da fé teológica, que é o fruto da revelação da divindade. Então o conhecimento teológico, qual que é o objetivo dele? Provar a existência de Deus, né? O conhecimento teológico nada mais é do que a tentativa de provar, eu preciso pôr isso, senão vai ficar fazendo isso, a existência de Deus. Por meio do quê? Por meio da Bíblia, por meio dos textos bíblicos que foram escritos e deixados, né? Esse é o conhecimento teológico. Então, no conhecimento teológico, as verdades, elas são absolutas, porque pressupõe-se que vem do próprio Cristo, né? Pressupõe-se que vem de trechos e textos deixados, escritos pelo homem, mas inspirados por Deus. Então, no conhecimento teológico não há brecha, ele é absoluto, ele é único e exclusivo. E ele é baseado nas experiências arqueológicas, né? Isso, nas histórias. Foi assim que o homem conseguiu avançar nesse conhecimento. E aí tem mais um aí, que é o conhecimento intuitivo. O conhecimento intuitivo, ele é inato ao ser humano, né? O conhecimento intuitivo, ele diz respeito à subjetividade. O que é a subjetividade? Ele não precisa estar lá para eu ver concretamente, mas subentende-se que é alguma coisa. E isso a gente já tem dentro de nós mesmos, né? Então, conhecimento intuitivo nós já temos por natureza, por percepção, né? Por perceber o exterior, por perceber as coisas. Percebi tal coisa quer dizer tal coisa. Esse é o conhecimento subjetivo. Aí existe outra questão, que são os diferentes níveis de conhecimento. Olha que interessante isso. Não deter o mesmo conhecimento que o outro, e isso particularmente me incomoda muito. Não deter o mesmo conhecimento que o outro não me faz menor que ele. Eu apenas detenho outro conhecimento. Então, as pessoas possuem diferentes tipos de conhecimento e diferentes níveis de conhecimento. Então, se eu não tenho o mesmo nível de conhecimento do que o outro cidadão naquele determinado assunto, não me faz menor do que ele. E infelizmente a sociedade tem achado isso. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando. Eu estou lá na empresa e eu ligo para um cara da informática. Geralmente quem mexe com informática é assim. Não estou criticando, mas é assim, né? Eles detêm aquele conhecimento da informática e acham que todo mundo tem que saber, né? Mexer no computador. Só que eu não sou analista de sistemas, né? Aí eu ligo lá e falo, fulano, meu programa aqui travou. Pô, Daniel, só apertar o botão verde, hein? Brincadeira. E aí eu fico me achando a pessoa mais burra do mundo. Só que eu não sou analista de sistema. Eu não estudei isso, né? Então para ele é simples, mas para mim não é. E aí eu olho para mim e eu falo, nossa, como eu sou burro, era só apertar o botão verde. As pessoas tendem a achar que se você não detém o mesmo conhecimento que ela, você é menor do que ela, né? E aí tem uma coisa interessante, os níveis de conhecimento. Por exemplo, eu sei ligar um computador, né? Vamos para esse exemplo aqui, por exemplo. Se eu falar 2 mais 2, todo mundo vai falar de cara, 4, né? Todo mundo detém esse conhecimento básico aí. Aí se eu der uma elaborada um pouquinho mais, 58 vezes 3 de cabeça, eu vou precisar pensar um pouco. Talvez o Bruno não, meu pai talvez não, Cláudio talvez não, eu vou precisar pensar um pouco. Já rebuscou um pouco. E se eu pego essa equação de segundo grau aqui, para resolver aqui em 3 minutos, eu sei que o Bruno consegue, porque ele tem esse conhecimento. Talvez outro irmão aqui consiga, eu não consigo em 3 minutos, 5 minutos. Por quê? O conhecimento, eu peguei eles como exemplo porque eu sei que eles são dessa área. O conhecimento deles é específico nessa área. Eles se programaram para isso. Então eles detêm esse conhecimento em um nível muito maior, muito mais profundo do que eu, no quesito matemática, né? Então olha que interessante, vou pedir para o Claudião passar o próximo. Se eu passar aqui para juntar 2 tijolos, eu sei. Eu vejo meu pai fazendo lá, então eu sei pegar um tijolo, passar uma massa no meio e colocar outro. Tranquilo. E aí se eu precisar fazer essa casinha aí, eu já não vou conseguir, né? Se eu precisasse fazer o banheiro igual o seu Evandro fez com o Alessandro, eu não saberia. Eu não detenho esse conhecimento. E o banheiro ficou fantástico, né? Pelo menos está igual o do shopping. Eu não sei, mas eu sei juntar 2 tijolos. Olha que interessante. E se precisar fazer um hotel igual esse aí, aquele hotel Unique ali na Brigadeiro, o hotel mais caro de São Paulo, que é em formato de melancia, né? O seu Evandro talvez consiga fazer esse hotel, porque ele detém esse conhecimento. Eu não consigo. Já o Bruno, que é fantástico na equação que eu falei no começo, eu acho que ele não consegue fazer o Unique.
Talvez ele consiga calcular lá, né, a posição dele e tudo, onde que vão passar as coisas, mas erguer o Unique eu duvido. Então, o Sr. Evandro detém esse conhecimento, nesse caso aqui, que eu estou dando um exemplo, nesse caso de construção. Ele é melhor do que o Bruno, que detém a matemática, que eu falei no começo, né? Então vamos em frente, eu separei outro exemplo aí. Eu sei comprar uma caixinha de bolo Sol no mercado, sei ler. Eu vou lá no Extra e vejo lá Sol e compro a caixa. Eu sei que dali vai sair um bolo. Eu não sei fazer um bolo desse, esse segundo aí. Eu não consigo, eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho capacidade para fazer um pão igual a Lindete fez hoje e deixou lá para eu comer. Não só para mim, né? Mas eu comi, eu não deveria comer, mas eu comi e estava muito bom. Estava lembrando até o pão do acampamento. Parabéns a Lindete. E eu não sei fazer um pão daquele. Então eu não sei fazer um bolo desse do meio. Quanto mais esse terceiro bolo aí, ó, que a gente vai comer lá no casamento da Nani, né? Eu tenho certeza. Esse bolo eu não sei fazer. Eu não detenho esse conhecimento. E o Sr. Evandro, que ergue o Hotel Unique, ele sabe fazer esse bolo? Não, eu sei que não. A tia Maura faz esse bolo. O Sr. Evandro come esse bolo. Ele detém outro conhecimento, né? Então notem, gente, o que eu estou querendo dizer com isso? Os conhecimentos, eles são diferentes. E eu deter um conhecimento diferente do Cláudio não me faz melhor que o Cláudio. E vice-versa. Só que as pessoas tendem a achar, nossa, ele é burro, né? Ele é burro, é só apertar o botão verde. Não. Isso para mim é complexo, porque eu não detenho esse conhecimento. E aí, tá. Mas eu preciso então buscar o conhecimento, né? Eu preciso então buscar. Se eu não detenho, eu preciso buscar. Seja lá a área que for, a área que eu gostar, né? Até aqui eu não estou trazendo espiritualmente, só para a gente pensar como acontece. Então o próximo slide aí é justamente isso, eu preciso buscar o conhecimento. Em qualquer área, o conhecimento ele é fundamental, né? O conhecimento é o que diferencia as pessoas. Quanto maior o meu conhecimento, menor será a minha ignorância. Só que conhecimento ele é diferente de inteligência, que é outro ponto que eu vou bater. Mas eu tenho aí no slide, mais conhecimento é igual menos ignorância. Só que conhecimento, ele não é inteligência. Ah, fulano é burro. Tá, Daniel? É só apertar o botão verde, você é burro, hein? Porque uns lá têm intimidade comigo, eles já falam assim, ó. A gente precisa parar de confundir conhecimento com capacidade de desenvolver com inteligência. Todos nós somos inteligentes, todos nós temos as nossas faculdades. O Senhor nos criou assim, né? Está na Bíblia. Só que, às vezes, eu não busco um conhecimento específico, então eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo naquele sentido. Por exemplo, eu não busquei o conhecimento lá atrás específico de matemática. Então, como é que eu vou chegar lá amanhã na escola e falar, vou dar aula de matemática? Olha que beleza. Eu não busquei esse conhecimento, né? Eu busquei outro tipo de conhecimento. Eu não vou chegar e falar, Sr. Evandro, deixa que a partir de agora eu toco a obra aqui em Jardim das Flores. Ué, não sei, né? Ô Regis, deixa que agora a manutenção é com a minha... deixa que eu troco a privada, né? Até hoje eu não troquei. Eu não sei, eu não busquei esse conhecimento. Então, notem, você não deter determinado conhecimento não é falta de inteligência. É isso que eu quero separar. A gente precisa parar de confundir essas duas coisas, né? Por exemplo, o cidadão passa na faculdade, nossa, ó, passou lá na USP, na Unicamp, na UFMG, aí você vai ver o cara sempre estudou em escola boa. Eu vou fazer o outro lado também, mas nesse caso, sempre estudou em escola boa, graças a Deus, sempre teve acesso aos melhores cursinhos. Quem vai passar nessas faculdades? Ele ou eu? É ele, né? Porque ele teve acesso a isso. Agora, você pega outro cidadão que passou na mesma faculdade que esse e não fez escola boa, não fez cursinho e entrou. De alguma forma ele foi atrás do conhecimento, porque ele alcançou o mesmo nível do outro que teve as oportunidades. E por que esse que não teve chegou também? Eu conheço casos assim. Porque ele buscou o conhecimento, né? Senão ele teria ficado para trás. Então, eu quero dizer, você precisa buscar o conhecimento para conseguir os seus objetivos, né? Todo ser humano é capaz de buscar esse conhecimento, seja lá qual for o conhecimento. O conhecimento está aí para as pessoas buscar. Só que você só vai ter o conhecimento se você buscar. Ele não vai entrar, a cabeça não vai abrir, não vai entrar o conhecimento. Nossa, olha o fulano lá, olha onde ele chegou, por que eu não cheguei? Aí eu separei um exemplo no próximo slide aí. É uma pessoa que eu admiro, eu sei que a Cris, minha esposa, admira, não sei se vocês admiram, mas é um bom exemplo do que eu estou falando. Vou pedir para o Claudio passar para o próximo slide. Exemplo de busca de conhecimento. Tem ali um slide sobre a Marina Silva.
Eu trouxe rapidamente aqui um currículo dela, só para você, se você não conhece, você passar a conhecer. A Marina Silva nasceu em Rio Branco, gente, lá no Acre. Sem discriminação, mas o Brasil se resume hoje ao Sudeste, né? Se você falar em Acre, você vai pensar em quem? Mato, né? Ela nasceu lá, no Acre. E os seus pais tiveram 11 filhos. Eu anotei aqui. Dos pais, 8 sobreviveram. A mãe da Marina faleceu quando ela tinha 14 anos, vítima de inúmeras doenças adquiridas por falta de estrutura no local onde viviam. Tão simples que era, né? E não tinha nem médico, então, creio, acesso ao médico. Aos 15 anos, a Marina foi viver na zona urbana de Rio Branco para tratar da sua saúde, que ela também tinha problema de saúde. Ela com 15 anos contraiu hepatite e depois os médicos atestaram malária. Olha a vida dessa mulher até os 15 anos. E nessa mesma época que a Marina pegou essa doença, 2 irmãos dela faleceram também. Uma vítima de sarampo e a outra também de malária. Só coisa boa. Aí em Rio Branco, ela teve o primeiro trabalho como empregada doméstica, Marina Silva. Então ela abandonou o plano inicial dela de ser freira. Ela queria ser freira. Aí ela abandonou esse plano e ela passou a ser empregada doméstica. E aí ao longo de toda a juventude, se você ver a história da Marina, ela teve problema de saúde. Toda doente, toda prejudicada fisicamente. Ela era analfabeta, Marina Silva. E ela foi matriculada no Mobral. Lembra do Mobral? Mobral era o projeto de alfabetização do regime militar, né? Ela foi alfabetizada ali, né? Ela fez o Mobral, né? a Marina Silva, com 16 anos de idade, já, né? Adolescente aí, já grande. Concluiu a alfabetização, eu anotei aqui do currículo dela, e aí ela continuou com os estudos. Aí ela fez uma graduação, decidiu fazer História, formou em 84, com 26 anos, na Universidade Federal do Acre. E aí ela fez especialização em psicanalítica na UNB, em Brasília, e outra em psicopedagogia na UCB, Universidade Católica de Brasília. Então, ela buscou conhecimento. E aí a gente já sabe do desfecho da Marina, foi candidata a tudo aí, né? Não ganhou, mas está sempre aí, recentemente fundou o partido dela. Então a Marina, ela é, para mim, um bom exemplo de busca de conhecimento. O que difere a Marina do começo do currículo e do final? É a mesma pessoa fisicamente. O que mudou? Por que ela chegou onde ela chegou? Porque ela deixou de ser menos ignorante, né? Ignorante, vocês entendem quando eu falo, né? O sentido da palavra ignorante. Tem que tomar cuidado. O que mudou? O conhecimento. Ela buscou o conhecimento ao longo da vida e chegou lá. Então por isso que eu pus aquele slide antes. Mais conhecimento é igual a menos ignorância. E dentro da igreja? E como que era no passado? Se você olhar lá a igreja de Tessalônica, no início, lá em Atos 17, era uma igreja que ela teve o início no meio de muita perseguição, depois ficou boa. Só que no início ela teve muita perseguição e muito tumulto. Isso está lá, você pode ver na sua casa em Atos 17. E Paulo ficou tão preocupado com aquela igreja de Tessalônica, ele ficou tão preocupado com a fidelidade, com o crescimento daqueles discípulos, que ele pega Timóteo, que estava com ele, né, na Grécia, e fala: Timóteo, vai lá auxiliar, porque o pessoal está se perdendo lá, em todos os sentidos, né? Não só na falta de busca de conhecimento. E Paulo manda Timóteo lá, para Tessalônica. Aí comigo, lá em 1 Tessalonicenses, vou tentar usar uma tecnologia aqui, do Cláudio, 1 Tessalonicenses 3, 1 e 2. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Que é justamente isso que eu estou falando. Então, Paulo manda Timóteo lá, porque ele estava preocupado com o andamento da igreja de Tessalônica. Olha que interessante essa história. Está acabando, não dispersa não. Se você for continuar a leitura do capítulo, ele destaca 2 temas importantes, Paulo. Naquele momento, o problema era santidade e amor fraternal. Não é o que nós estamos tratando aqui hoje, mas Paulo manda Timóteo lá para tratar desses 2 assuntos, né? E Paulo, depois, no retorno de Timóteo faz observações interessantes a respeito daqueles irmãos. Eles tinham melhorado naquelas questões que Paulo estava preocupado, quando Timóteo volta, né? Na sua casa eu peço que você leia essa história. E aí ele incentiva os irmãos lá de Tessalônica a continuarem progredindo, continuarem melhorando, não pararem, né? Paulo fala,
não com essas palavras, mas ele diz, vocês estão indo bem, mas vocês precisam progredir mais, vocês precisam melhorar mais. Paulo dizendo isso, eu entendo que ele está querendo frisar, deixar claro, que nós precisamos melhorar, né? Que nós precisamos progredir, porque se já tivesse bom, ele fala, Timóteo, volta e boa, deixa eles lá agora, mas não. Timóteo vai, dá um ânimo neles, ele volta, os irmãos progridem e Paulo fica acompanhando, mas vocês precisam melhorar. Há pessoas dentro da igreja, por isso que eu falei no começo que eu preparo as mensagens pensando em mim e na igreja. Há pessoas que se preocupam com a salvação até o ponto de crer, né? Até o ponto de crer, arrepender, vir aqui e batizar. Até esse ponto, que é o ápice, o batismo, as pessoas elas estão preocupadas. Só que depois do batismo elas param de crescer, né? Elas estacionam, elas param de buscar o conhecimento. Como se a única coisa importante fosse batizar. Eu batizei, acabou, tá jóia, né? Se eu falecer hoje ou o Senhor voltar, eu estou com o meu lugar garantido. Então elas erram por não continuar crescendo. Abre lá comigo em 1 Coríntios, e é isso que Paulo está alertando. 1 Coríntios 3, eu vou tentar novamente. Nós vamos ler 1 Coríntios 3, 1 a 3. Aqui diz assim, irmãos, olha que triste esse trecho. Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como os mundanos? Então olha a gravidade disso. O que ele está dizendo aqui? Vocês estão igual os mundanos. Eu queria muito ir adiante com vocês. Paulo falando. Falar de coisas mais espirituais, de coisas mais profundas. Mas eu não posso, porque vocês são limitados, porque vocês ainda estão como os carnais. Ou alguns crescem por determinado tempo, até batiza e continua crescendo, mas aí fica contentinho com o seu conhecimento. Nossa, eu já sei, né? Já abro a Bíblia sem titubear. Vai Abacuque. Eu já abro a Bíblia Abacuque sem pensar. Eu estou bom já. E aí para. Porque na cabeça da pessoa ela já alcançou um nível de conhecimento que ela não precisa mais caminhar. Ou por questões da vida, preguiça, né? Falta de interesse. Não, eu tenho que estudar para a minha faculdade, para a minha pós. Eu tenho que fazer aquele relatório com o meu chefe. Eu vou abrir a Bíblia e estudar a Bíblia na semana? Não, eu vou fazer no domingo. Alguém lê lá a Bíblia, eu ouço e aprendo. Não tenho tempo na semana. Pode ser uma opção também, né? E por que eu me esforço para as outras questões? Estou falando de mim, você avalia a sua vida. Por que eu me esforço para outras questões e para as questões espirituais não? Por que eu busco conhecimento em outras áreas, em outros aspectos da vida e no que diz respeito à espiritual não, né? Você sabe o seu motivo, eu sei o meu. Efésios capítulo 5, esse tem no slide, eu vou pedir para o Cláudio passar para nós. Se você não quiser abrir, você pode acompanhar aí no slide. Efésios 5,17. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aqui, esse trecho deixa claro o que acontece com a falta de conhecimento. O que a falta de conhecimento proporciona, gente? No mundo, ignorância. Ok. E a ignorância gera o quê? Discordância. Eu tenho visto excessivamente, não em Jardim das Flores somente, em 9 de julho, em metrô Jabaquara, em diversas igrejas, a discordância por falta de conhecimento. O que proporciona discordância dentro da igreja é pura e simplesmente a falta de conhecimento. E isso é triste, porque está falando aqui na Bíblia que se você está discordando, qual é a sua diferença dos mundanos? Qual é a minha diferença dos mundanos? Nenhuma. Se eu estou discordando do meu irmão por falta de conhecimento bíblico, eu não mudo, porque lá fora é assim, né? Você vai falar de Cristo com uma pessoa que nunca ouviu, ele vai começar a discordar de você e vai debater. Por quê? Porque ele não conhece, ele nunca ouviu. Só que dentro da igreja está lamentável e tem ocorrido por falta de conhecimento. Então, a discordância nos faz agir como os mundanos.
E a discordância, ela só reflete a falta de conhecimento, mas também a falta de maturidade espiritual, né? A discordância, ela é a falta de capacidade de ter uma atitude diferente. E era isso, essa tecla que João bateu, essa tecla que Paulo batia, essa tecla que o próprio Jesus batia. Então é isso que está falando em Efésios. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não age como insensato, não fica discutindo vão antes de saber qual. Eu nem sei qual é a vontade. Eu abro a Bíblia aqui no domingo, aí o irmão prega, o irmão dá aula, aí depois eu vou debater de Cristo com os outros, mas eu não tenho base, eu não sei, me falta conhecimento. Então eu estou sendo insensato. E aí o outro, João, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? Da ignorância. Vos libertará do quê? Da discordância. Uma vez que eu tenho conhecimento, se a outra pessoa começar a argumentar de tal forma, o meu conhecimento vai fazer com que eu haja diferente. Eu vou ter outra postura, eu vou ter outra atitude. Né? Ah, Jesus vai salvar a sua vida. Não, Jesus não existe. Aí eu vou lá, não, Jesus existe sim, não sei o que. Começa aquela monte de coisa inútil, né? E isso é lamentável acontecer. O seu Evandro leu no começo, eu peço que o Cláudio passe. Tem aí também no slide, se não quiser abrir. O autor aos Hebreus, ele adverte os irmãos por ter estacionado. Esse trecho é uma advertência porque os irmãos estacionaram na vida cristã. E aí ele fala assim: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, já faz tanto tempo, vocês deviam ser mestres, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine. Isso é triste, né? De novo, ele continua. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Olha que triste. Você já devia estar lá na frente, já não devia ter mais conversa vã, já não devia ter mais debate inútil. Você já devia estar com um grau acima no conhecimento espiritual, né? Você já deveria ter buscado, como a Marina se buscou, mas dentro de Cristo. Mas você não buscou, eu não busquei. Então o que acontece? É o que o autor aos Hebreus adverte os cristãos. Eu preciso voltar aos princípios elementares. E qual que é a solução? A solução não tem mágica. Não tem mágica. É buscar o conhecimento. O Bruno falou outro dia uma coisa para mim, eu achei muito boa. Estava falando com ele sobre concurso público, que infelizmente cai matemática, eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Qual que é a solução para eu aprender matemática? Eu vou ter que ir lá atrás. Eu sempre estudei matemática para passar na escola, não para concurso. E se eu quiser prestar concurso, eu vou ter que ir lá atrás, nos princípios elementares da matemática. Não tem fórmula mágica. Eu vou ter que buscar esse conhecimento aos poucos, para que eu consiga o meu objetivo. E eu vou ter capacidade disso. Então, trazendo para Cristo, volta lá atrás, nos princípios elementares, mas caminhe, não fique lá atrás. Falta de conhecimento é igual a ignorância espiritual. Seria bom, vou pedir para o Cláudio passar o próximo slide, nós estamos terminando. Seria bom se a gente tivesse a mesma atitude que o salmista, aqui em Salmo 119, 14 e 17. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Eu prefiro a tua palavra do que todas as outras coisas do mundo. É isso que ele está falando aqui. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra durante a semana, durante o dia. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Eu preciso pensar como salmista, eu preciso agir como salmista. Eu preciso caminhar, eu preciso comer alimento sólido, porque eu preciso continuar. Eu preciso falar de Cristo para outras pessoas que não estão no Jardim das Flores, né? Os irmãos que continuarem em Jardim das Flores, eles precisam fazer a mesma coisa. E assim vai. Jesus chama 12, os 12 chamam 7. E aí vai propagando. Agora, se eu não buscar o conhecimento, eu vou ter discordância inútil dentro da igreja. Eu vou ser ignorante espiritual, porque eu tenho preguiça, né? Porque eu não quero buscar esse conhecimento, né? O que eu sei está bom, né? Eu nasci na igreja, o que eu sei está bom. O que eu sei não está bom. Está cheio de irmão que sabe o dobro de mim. Eu admiro vários. E por que eu falo, nossa, Paulo para Cristo, queria ser igual ao irmão tal? Porque o conhecimento dele, a atitude dele, porque você conhecer, você vai ter outra atitude, é natural. Eu fico admirado. E por que eu não sou? Porque eu não busquei. Eu não busquei, porque o conhecimento está aí. É o mesmo conhecimento dele, está lá para ele, está para mim. Por que ele está um nível assim e eu não? Porque as pessoas conseguiram o objetivo delas, a Marina Silva e outras tantas. Porque correram atrás do conhecimento.
Esse mês eu vou falar de coisas que a igreja tem sofrido e eu acho muito triste. Falta de conhecimento foi um deles. Para encerrar, o último slide, 2 Pedro 3,18, um incentivo para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Fique com essa mensagem no coração. Busque o conhecimento. Deixe de ser ignorante espiritual. Eu estou tentando fazer isso. Porque você tendo conhecimento, você vai ter outra atitude. Você vai ter atitude sensata. Você vai ter atitude madura. Eu vou poder falar de coisas maiores. Não estou falando eu, né? Você mesmo, com outra pessoa, você vai poder falar de coisas maiores. Não aquele, Jesus morreu para te salvar. Isso é muito bom, mas você já está, você precisa de coisa sólida. Você precisa caminhar, você precisa de conhecimento. E é lamentável a falta de conhecimento. 2 Pedro 3,18, antes cresçai na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Se tiver alguém que está nos visitando e quiser batizar, faça isso, mas pense que depois disso você vai começar a fazer as coisas. Você vai ter que ficar buscando conhecimento. Se você tiver preguiça e não estiver disposto, não venha na frente batizar, não. Né? Agora, se você estiver disposto a caminhar, a progredir, venha na frente enquanto nós estamos de pé e vamos cantar. Todo meu caminho a ti